20 anos de Bethesda, 20 anos de muitas histórias, conexões e inúmeros desafios. 20 anos do favor e da bondade de Deus sobre nós. Hoje vamos fazer um tour com você. Vamos passar por alguns lugares onde já nos reunimos como igreja. Por volta de 2002, tinha ali também uma família do Itamar com a Neia, do Everaldo com a Neide, que frequentavam a igreja no Vila Fátima. Nós decidimos, começar um ponto de pregação na casa do Everaldo com a Neide, e aí nós fomos crescendo, já amadurecendo, se preparando para uma futura igreja. E nós vamos começar o nosso tour aqui, no primeiro lugar oficial da nossa igreja. E de repente, estava lá embaixo, na rua, um lugarzinho bem sem estrutura, praticamente caindo mesmo o tijolo lá no fundo para as crianças, porque eu dava aula para as crianças. Então era um lugarzinho bem triste, bem doído, mas a gente não desistiu. Porque tudo ali era emprestado. As cadeiras, não tinha muito recurso, não tinha dinheiro. O retroprojetor era emprestado. Então foi Deus mesmo. Deus foi agindo. Dinho Pires, o nosso irmão, num Dia das Mães ele trouxe a família dele toda e isso nos marcou profundamente, foi algo tão lindo que aconteceu. Fazia muito calor. Tinha de mosquito, Os mosquitos entravam, nossa, daí você cantava, suava, os mosquitos ficavam em cima da gente. Era muito engraçado, às vezes você dava risada, você queria chorar, porque... Uma pessoa passou e jogou um coco gigantesco na porta, todo mundo ficou assustado, Foi uma arruaça. Até torcia pro pessoal não querer usar o banheiro, porque eram as condições bem simples. Surgiu desde cedo o nosso sonho de ter uma igreja para crianças, o nosso primeiro Plug Kids da época, de a gente fazer tudo com muita excelência, para honrar a Deus e atrair pessoas. Foi aí onde tudo começou. Aí surgiu a ideia do pastor, do Ricardinho, vir para nossa igreja lá, para poder tornar a igreja batista. Uma conversa com o Fernando César, por que vocês não convidam o Ricardinho, que é o nosso pastor Ricardo hoje, era um menino. E aí, falei, e eu gostava muito, nós amávamos o pastor Ricardinho. Já estava no meio do seminário teológico, Deus havia me chamado para ser um pastor, e eu pensava que isso seria no futuro, talvez em outra cidade. Deus me direciona a assumir um pequeno grupo, a gente pode falar que era um ponto de pregação, da Igreja Batista do Parque com a Igreja do Vila Fátima. Havia dentro do meu coração, do nosso coração, daquele grupo tão pequeno, tão sem perspectivas, um desejo de ver aquela promessa de Deus ser completada e de ser uma igreja para aqueles que não gostam de igreja. Eu acho que nem mesmo o Ricardo tinha noção do tamanho dessa história, a dimensão que isso tomaria na vida dele, aqui na cidade, uma igreja tão bonita, tão grande, tão influente. Mas o que era evidente na vida dele era o chamado. Mesmo a nossa igreja, naquele tempo, a gente devia ter mais ou menos uns 120 membros. Mas a gente tinha um pouco mais de condição financeira, Então a gente teve o privilégio de poder participar, ajudando a pagar o salário do pastor Ricardo. Então a gente considera hoje como um privilégio que Deus nos deu de participar um pouquinho, pelo menos, do início dessa história, No meio do seminário eu recebo um livro chamado Manual do Auxiliar de Célula. Eu saio daquela experiência com Deus com um desejo no meu coração. Quando eu plantasse uma igreja, ela seria uma igreja no templo e nas casas. O que fazia a gente continuar, acho que era o amor às pessoas, É caminhar com pessoas. Caminhar com pessoas. Deus já falou assim, nossa, é esse aí que vai levantar essa igreja e eu vou usá-lo. Fui convidado para pregar na organização da igreja, já com o povo lá dentro, que alegrou muito nosso coração. E cansados daquele primeiro lugar, nós então viemos para esse segundo salão em cima, como sempre pensando nas nossas crianças, desde aqui do início da Bethesda. Já no primeiro dia, já reunimos ali mais de 100 pessoas ali, então já no primeiro culto já foi problema de espaço. Era realmente formar compromisso naquelas pessoas, alcançar as pessoas numa igreja muito pobre, sem recurso. E um dos atores, na época recém-convertido,
domingo à noite, a gente fazendo uma peça teatral, e o ator soltou um belo de um palavrão em cena. Todo mundo ficou assim chocado, mas no fim a gente levantou na brincadeira, o novo convertido. E o importante, tudo que ele sempre falou, e que ele fala até hoje, Deus, se Deus tá no negócio, se Deus é da vontade de Deus, pronto, já era, só você deixar ser usado. E o Ricardinho, ele sempre deixou Deus usar ele. O desafio acho que era de ganhar pessoas mesmo, né? De fazer evangelismo, de trazer as pessoas, de caminhar com pessoas. E depois das outras lutas que a gente teve, de ir para colégio. Todos os domingos, a nossa igreja, nós alugávamos um caminhão e a gente colocava tudo nesse caminhão, som, cadeira, palco, tudo que você imaginar, toda a estrutura da igreja, a gente remanejava aqui para esse local. Nós montávamos tudo, tínhamos a celebração, desmontava tudo, colocava no caminhão e levava como se fosse um depósito aquele antigo local. E, tipo assim, eu cheguei, o impacto que eu tive o que eu vou fazer nessa igreja? Povo cabeludo, de bermuda, tocando, que, né? Pra esse povo não é crente não. Falei pro meu marido, eu acho que eu não vou adaptar nessa igreja não. Estou quase há 19 anos dentro da Bethesda, que é minha casa agora. E já chegamos no nosso quarto lugar aqui da Igreja Batista Bethesda, porque nós fomos despejados do nosso terceiro lugar. E nós usamos justamente aquela parte que está no fundo, que era o refeitório da escola. Então aqui a gente ficou um tempo também. O Ministério Infantil também naquela adaptação e guardando coisa, mesma questão do caminhão, então colocava, arrumava, desmontava. E durante aquele período de 8 meses, nas 2 escolas do Mário Dedini, vi aquele batalhão de pessoas que ainda não era tão grande, mas carregando cadeira, desmontando som, dominicalmente, mas ver que o plantio disso foi as novas famílias que iam chegando a cada semana para a glória de Deus. E nesse processo, nós entendimos, já estava atrás que nós precisávamos de um salão fixo, foi aonde nós conseguimos alugar um salão no alicerce, como eu disse, não tinha salão pronto na época. Então vocês estão vendo aqui, na época nós alugamos os 2 salões e foi um passo de fé pra gente. Então, do meu lado aqui direito, é onde é o Ibra, era realmente o salão de culto, onde a gente fazia as nossas celebrações. E do meu lado esquerdo era onde nós tínhamos o administrativo e a parte das crianças também. E nós decidimos colocar aqueles, eu não sei como se chama, tá gente, mas aqueles trem que fica jogando água assim, né, na igreja para deixar bem fresquinho. E começou uma reclamação muito grande da ala feminina da igreja, porque elas faziam escova, chapinha, e aquela umidade estragava todo o processo delas ali. Então a gente tinha que repensar, o chão ficava úmido, enfim. Mas o que fez a gente continuar era uma convicção da promessa de Deus. Aquilo que nós estamos vivendo hoje era uma convicção viva de uma palavra que Deus nos chamou para plantar aquela igreja, que era uma igreja para a cidade. O que Deus fez lá atrás, né, Deus está fazendo hoje e Deus tem muito mais para fazer. Então isso foi por volta de 2014, nós fomos para o Atlético, eu acredito, foi onde a igreja mais cresceu. Tudo movido pelo Espírito Santo de Deus, então não tem como você não agarrar, não sentir a presença de Deus e querer fazer alguma coisa, né? Estamos aqui no Clube Atlético Piracicabano, sim. Nossa igreja também se reuniu aqui por um bom tempo e esse foi o nosso 6º lugar, já perdeu as contas aí, mas esse foi o nosso 6º lugar. Aqui também a nossa igreja experimentou um grande crescimento, muitos desafios, mas como eu sempre tenho dito, a mão do Senhor estava sobre nós e esse lugar aqui nós recebemos muitas pessoas que estão com a gente até hoje, muitas famílias. Como vocês sabem, a nossa Igreja da Criança foi acompanhando cada um desses locais e aqui a nossa Igreja da Criança se reunia no vestiário, lá embaixo nas piscinas, e era uma tensão, medo das crianças irem para as piscinas. Olha, no meio de todas essas lutas, essas dificuldades que nós enfrentamos, o que fez a gente continuar foi a visão que o pastor trouxe para nós, de sermos uma igreja em célula, onde nós poderíamos se encontrar não só aos domingos, mas durante a semana também com os irmãos. Isso que faz a gente continuar a perseverar, a caminhar nessa visão, nesse propósito, porque Deus tem mais, Ele é conosco, eu creio nisso. E nós estamos aqui no nosso 7º local, mas não fique tão feliz que aqui também é provisório. Eu creio que logo nós estaremos num campus muito maior, com mais espaço para nós, para a nossa igreja, mas aqui, de fato, a nossa igreja se estruturou
fisicamente, com o espaço. E talvez você está chegando aqui agora, você vê essa estrutura toda bonita, mas você nem imagina como nós pegamos este local, um local totalmente abandonado, com muito cheiro de óleo, e nós realmente colocamos a mão na massa, a igreja em si, como eu sempre tenho frisado, essa paixão de ser igreja, fomos aos poucos transformando aqui o nosso Zoe Kids, não sei se você se lembra que aquele muro todo arredondado, né? Agora se consolidou como Plug Kids, temos um espaço fantástico para as nossas crianças, para a igreja delas. Aqui também nós estamos nos adequando como um salão principal, ali, o auditório de culto. Somos muito queridos aqui na rua, muito amados aqui na rua, e nós ficamos felizes com isso, de realmente sermos um testemunho e sermos luz aqui onde nós estamos. Mas como eu disse, esse local também é provisório, eu espero em breve estar mostrando um novo local para você. O meu sonho continua o mesmo. O Deus que trouxe a gente desse primeiro salão para esse momento aqui é o mesmo Deus que falou tantas coisas lá atrás. E se Ele nos trouxe de lá para cá, Ele vai completar. Que é o sonho de uma igreja em movimento, nessa cidade, nas cidades no entorno, em várias cidades do Brasil, em várias nações. Uma igreja que vai enviar pessoas, plantadores de igreja e, como eu tenho falado, 1000 células nessa região metropolitana e 200 igrejas nos próximos anos. E você pode acompanhar um pouquinho da nossa trajetória. Eu quero convidar você a continuar escrevendo essa história com a gente. Igreja Batista Bethesda, 20 anos transformando vidas.